Olá pessoal, tudo bom? E seja bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula de CSS, vamos aprender como formatar os nossos textos, tá bom? Então vamos lá. Vamos usar aqui uma div, como eu te falei, a div, a tag div, é uma das que você mais vai usar durante todo o processo de HTML, tudo bem? Então, para a gente já começar a exercitar o uso dela, vamos usar ela para fazer as nossas formatações, tá bom? Então vamos lá. Este é um texto comum. Então, a gente botou um texto normal aqui, vamos executar. E aqui está o nosso texto, tudo bem? Então, beleza. Como é que a gente faz a formatação desse texto e quais os tipos de formatação que a gente pode fazer, né? Vamos adicionar uma classe à nossa div para a gente poder mexer exatamente nela. Tá? Você já aprendeu sobre seletores, então vamos exercitando o que a gente vai aprendendo, tudo bem? Então, beleza. Vamos botar nossa classe texto e vamos aqui e vamos usar ela. Texto, correto? E aí, beleza, tudo bem. A gente já está com nossa classe e já pode começar a formatar o nosso texto, porque afinal, dentro dessa div, a gente tem somente um texto aqui, né? Então, algumas coisas a gente pode fazer com relação à formatação de texto. A primeira delas, obviamente, é mudar a cor dele. Perceba que ele está preto aqui, né? Então vamos mudar aqui e vamos botar ele vermelho. Posso digitar red ou 000FF0000. E ele fica vermelho. Então eu utilizo a propriedade color. Tudo bem? Então, uma outra propriedade que você vai usar muito se chama font size. Tá bom? Nela você põe o tamanho da sua letra em pixels. Então, vamos botar aqui 40 pixels, aí você põe px, tá bom? Vamos salvar e seu texto virou 40 pixels. Beleza? Agora vamos usar uma propriedade chamada font family. Essa font family, você vai mudar agora o tipo de fonte. Ou seja, Comic Sans, Time News Roman, Verdana, etc. Então vamos botar aqui, por exemplo, Verdana. E eu já vou te ensinar um pouco mais sobre esse font family, que ele é um pouquinho mais completo do que as outras. Então beleza, ó, mudamos aqui a nossa fonte para Verdana. E eu posso fazer o seguinte, às vezes eu quero usar no meu site uma fonte minha própria foi bom, né? Uma fonte minha, ou então uma fonte que eu comprei, ou alguma fonte que não seja padrão do meu computador. Eu posso usar? Posso sim. Lá no CSS3 eu vou te ensinar a importar fontes. Mas por enquanto, você usa elas, por exemplo, a fonte Helvética, ela tem no Mac, mas ela tem no Mac por padrão, mas ela não tem no Windows por padrão. Que é essa fonte aqui, ó. Tá? O pessoal usa muito essa fonte. Mas ela tem no Mac, mas ela não tem no Windows. Então, por exemplo, eu botei aqui Font Family Helvética no meu site, tá aqui bonitinho. Só que se eu for lá numa máquina com Windows, ela não vai pegar. E aí, o que é que vai acontecer? Se eu especifiquei somente a fonte Helvética aqui, quando ela não achar essa fonte no computador para inserir, ela vai pegar a fonte padrão que está setada no navegador, que na maioria dos casos é Arial, tá bom? Então, como é que eu faço para dar mais opções para não deixar o meu site haver navios caso aquela fonte não exista? Eu ponho vírgula, Verdana, vírgula, Arial, vírgula, Times New Roman, e enfim, assim sucessivamente. Ou seja, eu ponho a primeira opção que ele vai pegar é Helvética. Se não existir Helvética no computador, ele pega a Verdana. Se não existir, Arial. Se não existir, Times New Roman. E assim sucessivamente. Legal? Então, por exemplo, eu botei Helvética, vírgula, Verdana. Então ele vem e põe aqui a Helvética. Tá bom? Se por algum motivo não tiver a Helvética no computador, aí ele pega a Verdana. Isso me dá um pouco mais de controle sobre o meu site, para não botar, enfim, a fonte que
tiver setada lá no navegador como padrão, tá? Que aí pode quebrar o seu site feio. Então, beleza. Um outro tipo de formatação que a gente pode botar no nosso texto é o font weight. O que é isso? Basicamente é isso aqui, ó. Se eu ponho bold, ele vai transformar o nosso texto em negrito. Ó. Tá vendo? Se eu ponho normal, ele vai transformar o nosso texto normal. Tudo bem? Então, basicamente, isso aqui é para você controlar o quão negritado vai ficar o seu texto, tá bom? E aí você tem algumas opções, por exemplo, 200. Tá vendo? Ó, ele ficou um pouco mais fino. Aí se eu ponho 400, ele já fica um pouco mais grosso. Se eu ponho 800, ele já fica mais grosso, tá vendo? Então aqui é para você controlar esse tipo de relação e de propriedade do seu texto, tá bom? Normalmente, ou você usa normal, ou você usa bold, para deixar um texto em negrito, tá bom? Algumas fontes aqui dão suporte a vários níveis de negrito, né? Como essa aqui, por exemplo, a Helvetica, que tem o 200, ó, tá vendo? Ele fica bem mais fininho. Se eu botar normal, ó, ele já fica um pouco mais grosso, né? O padrão é um pouco mais grosso. E assim sucessivamente, tá bom? Tem uma outra propriedade, já vou te ensinar aqui as principais que a gente usa no CSS, tudo bem? Então tem uma outra propriedade chamada text align. O que é isso? Basicamente é você alinhar o texto em alguma posição da sua página ou, no nosso caso, da nossa div. Então, por exemplo, para a gente testar esse teste align, eu preciso setar um tamanho fixo para a minha div. Então vamos lá. Antes de eu testar o teste align, vamos setar algumas propriedades da minha div, como por exemplo, largura 500, altura 200 e um background para a gente ver realmente quais são os limites dela, né? Então, cadê background ground? Bom, você está vendo aqui os limites da minha div, tudo bem? Deixa eu diminuir um pouco o texto para a gente ter uma maior noção. Beleza. Está aqui o meu texto, está aqui a minha div por completo. Beleza? Então agora a gente vai alinhar o nosso texto no meio, para ele ficar aqui no meio. A gente faz isso usando text align center. Então ele fica alinhado no meio, tá bom? Lembrando que isso aí já é uma coisa que principalmente novatos batem muito a cabeça, que é quando eles querem alinhar uma div no meio da página. Esse text align, como o próprio nome está dizendo, ele alinha textos, tá bom? Ele não alinha elementos inteiros. Eu já vou te ensinar como alinhar elementos inteiros, mas por enquanto a gente está falando sobre formatação de texto. Mas uma coisa muito comum é o pessoal tentar usar text align para alinhar, por exemplo, uma div no meio da tela, e aí não consegue, tá bom? Então, beleza. Tem uma outra propriedade que se chama, que já é um pouco mais complicada, né? Que se chama text transform. O que é que ela faz? Basicamente, por exemplo, eu tenho aqui o meu texto e eu quero transformar esse texto em todo caixa alta, por exemplo. Aí eu venho aqui, ponho text transform e digito uppercase. Ou seja, olha lá, meu texto vai ficar todo em negrito. Tudo bem? Independente de como eu escrevi ele, o próprio CSS vai se encarregar de deixar todo mundo negrito. Ou o contrário, eu posso digitar lowercase e ele vai ficar todo mundo em caixa baixa, independente de como eu digitei. Você percebe que se eu tirar ele aqui, ó, eu digitei o começo da frase em negrito não, em caixa alta, né? Maiúsculo. Mas o lowercase deixou todo mundo minúsculo e o uppercase deixou todo mundo maiúsculo. Ok? Tem uma outra opção, que aí no caso seria a última
das principais com relação a texto, que é o teste decoration. Que eu posso fazer, por exemplo, underline, que é sublinhar o meu texto. Legal? Então, cadê? Eu botei negrito? Não, vamos botar negrito aqui também. Ó, acabei de botar negrito e botei o meu texto sublinhado. Tudo bem? Então, teste decoration, underline, e font weight, bold. Tá bom? E teste align, center, font family, para trocar a família da fonte, né? Ou seja, o tipo da fonte. E eu posso separar por vírgula. Não importa se tem vários espaços, se não tem nenhum espaço. O CSS ele é bem flexível quanto à formatação, tudo bem? Font size, só recapitulando para você, é o tamanho da fonte. Color, que é o mais fácil, é a cor da fonte. Background color, aí no caso esses itens dizem respeito à div, tá bom? Esses itens aqui dizem respeito ao conteúdo que está dentro da div. Esse aqui é sobre a própria div, que é a cor do fundo, a altura e a largura da minha div. Tudo bem? Então beleza, vamos para a nossa próxima aula.